Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Todos bem? Então, hoje a gente tem mais uma super live aqui no canal e hoje nós temos uma convidada especial. Acredito que muitos estão ansiosos, já esperando. Então, sejam todos bem-vindos e sem muitas delongas, deixa eu chamar aqui a Lívia. Oi, Lívia, tudo bem? Seja Oi, muito Lívia. bem-vinda. Gratidão, gratidão. Já vi que tem um pessoal aí, né, no aguardo, pessoal lindo aí no aguardo, gente do coração aqui. Muito bom estar aqui, Henrique. A gratidão é nossa, minha, falo também com certeza em nome do pessoal que está assistindo, porque eu conheço a Lívia já há bastante tempo e sei que ela tem sempre muito a acrescentar, muitos aprendizados, então é uma honra para todos nós ter você por aqui. Então, se você quiser, Lívia, se apresentar também para o pessoal, depois eu comento um pouquinho mais, então vai lá. Sim, para quem não me conhece, né, eu sou Lívia Buriti, eu sou terapeuta holística, parapsicóloga, hipnoterapeuta, escritora, professora, e a minha especialidade são os registros acásticos e a expansão da consciência. E é a minha missão, né? E estou firme aí nela. Com certeza. Só para explicar para o pessoal que a gente, quando fala sobre registros acásticos, o pessoal já conhece a Josi, que teve por aqui também, e tanto para mim quanto para a Josi, a Lívia, ela é a nossa mestra. Foi com a Lívia que a gente aprendeu isso, que a gente fez as nossas formações, iniciou nesse mundo do Akasha, dos registros acásticos. Então, eu me recordo que fiz o curso com a Lívia, fiz depois a parte da hipnose acástica também, e também fiz alguns atendimentos com a Lívia que foram maravilhosos, onde passei pela leitura acástica, passei pela hipnose acástica, depois passei pela leitura de novo e o que eu posso dizer para vocês é que cada vez que a gente vai fazer um trabalho assim, é uma ansiedade, é uma alegria, é uma satisfação nova. Sempre tem coisas muito boas. Então, Lívia, se você quiser explicar um pouco para a gente sobre o seu trabalho, sobre os registros acásticos em si também, só para o pessoal entender um pouquinho a sua visão sobre isso. Sim, eu acho bom porque nem todo mundo conhece, né, os registros. E é engraçado que eu já trabalho com os registros desde 2014, né? Já dou aula desde 2014 e ainda tem gente que não conhece, né? Desconhece totalmente os registros. Então, para quem está chegando agora, né, o que seriam os registros acásticos, né? A gente compara muitas vezes o Akasha com uma grande internet cósmica. E esse termo registros acásticos vem daí, né? Então, na analogia, se o Akasha é uma grande internet, uma grande rede de informação, Wi-Fi, né? Os registros seriam todas as pastas de arquivos compartilhadas nessa rede, nessa grande mente cósmica, né? Isso é uma visão mais científica, entre aspas, né? Mas existem outras visões, claro que a realidade ela é ponto de vista, né? Ela é perspectiva. Então, numa visão mais mística, né? Tanto que os registros eles têm como arquétipo o livro, né? O livro e a biblioteca, que são os arquétipos do conhecimento, da informação, né? Então, os registros, numa visão mais mística, ele seria o livro da vida, né? Se bem que Edgar Cayce ele não concordava, né, com essa afirmação, mas tem muitas pessoas que concordam, né? Então, eu acho que vai muito assim do seu sentir, né? O que seriam esses registros, né? Porque na prática, isso é teoria, né? Na prática, como é que a gente os acessa? A gente os acessa no momento de sono, né? Como o Cayce também falava, né? Esses momentos de sono entre o dormir e o acordar, ou então em estado meditativo, que também dá no mesmo, porque a frequência é a mesma, né? As ondas frequenciais são as mesmas. Então, a gente tem essa capacidade de acessar cenas, momentos, sentimentos, tá? Porque não necessariamente são cenas visuais, né? Às vezes são sentimentos mesmo, de outros momentos do espaço-tempo.
não só de vidas passadas, como muita gente pensa, né? Ah, então é vidas passadas. Vidas passadas também, né? Mas não só de vidas passadas. A gente acessa a origem cósmica, a gente acessa futuro, né? O futuro, claro que com a sua flutuação, né? Porque o futuro é flutuante, né? Seria uma Ainda linha de tempo possível. Isso. uma linha de tempo possível, exatamente. Por isso que é tão difícil até para Bambambam, né? Até para os grandes médiuns, é tão difícil você prever o futuro, né? Porque você prevê, mas com uma margem ali, né? De erros e acertos, né? Uma vez eu até expliquei, Lívia, para o pessoal aqui nos vídeos que as linhas de tempo, elas dependem de algumas probabilidades para elas descerem. Então eu até expliquei assim, ela como se elas estivessem todas aqui, só que algumas elas começam a se afunilar pela probabilidade, onde elas ficam mais possíveis de descerem, vamos falar assim, para a fisicalidade. E esse Akasha, você acessar os registros, daria para dizer que é o banco de dados que o ser. Eu não gosto muito de usar pessoa, porque quando a gente fala em ser, a gente pode buscar experiências tanto nesse planeta, fora desse planeta, ou seja, é o registro nosso de tudo que foi feito até hoje. E até pegando aqui já alguns comentários, depois, pessoal, a gente vai abrir para perguntas aqui também. Mas como que eles podem estar auxiliando também? Porque, e também se você puder explicar a diferença entre uma regressão, porque Sim. muitas vezes, muitas pessoas têm medo, às vezes, de saberem sobre isso. Sim. Na prática, né, como a gente estava falando, na prática, os registros eles nos auxiliam a compreender as nossas questões, né? Então, por exemplo, padrões repetitivos, acontece muito, né? De padrões que você vem trazendo de várias encarnações, traumas, bloqueios, qualquer momento também de violento, né? Um momento de susto, um momento difícil, fica reverberando, né, através do Akasha, através desse campo. Porque a gente também tem que trazer, tem em mente que o Akasha ele é comparado também ao campo, né? Ao campo. A gente fala assim, porque eu entrei no campo de fulano, né? Quando você encontra alguém na rua, né? Que às vezes o campo está pesado, às vezes o campo. Você entra num campo de informações ali, né? E aos poucos você vai desvendando essas coisas sobre você. Então, tem muitas ocasiões, né, que o cliente chega com problemas graves, até de saúde, né? E a gente consegue acessar, através desse trabalho com os registros, a origem desse problema, né? Que está em outras vidas, mas não necessariamente no passado. E é por isso essa diferenciação, né, da regressão, né, que é um trabalho parecido, próximo, assim como a terapia multidimensional também, vários outros métodos de se acessar os registros, que não, a gente não chama de registros, né, mas que hoje, se a gente for observar assim de uma forma mais científica, e é ciência, tá, gente? Muitos cientistas, eles estão trabalhando nisso, eles estão fazendo suas pesquisas e suas experimentações, né? Esses cientistas da nova era, que a gente chama, já fazem essa conexão entre a consciência e a realidade, né? O Laszlo, né? O Erwin Laszlo, ele falava que o Akasha é o útero de toda a matéria, né? E esse conhecimento vem de lá de trás, vem lá do hinduísmo, né? Aí depois da teosofia. Então, a gente vem trazendo esse conhecimento de lá de trás, mas toda a ciência ela é mutável e passível de reorganização. Conforme você vai experimentando e avançando, né, nas suas pesquisas, você vai agregando novos valores àquele assunto e ele vai se desenvolvendo, né? Então, assim, quando a gente fala a terapia regressionista, você pode ver que nas terapias regressionistas, não maledizendo as terapias regressionistas, não é isso, tá? Porque eu brinco que a gente, daqui a Brasília, né, a gente tem várias formas de chegar lá, né? O destino é o mesmo, mas os caminhos são diferentes e um invalida o outro, né?
Mas eu vejo muito em terapias regressionistas, e eu fiz curso também de terapia regressionista lá atrás, né? Que eu também, como você, eu trabalhei em centro, né? No meu caso, foi foi um centro espiritualista, chamado Ordem da Coroa, aqui no Rio de Janeiro, e a gente aprendia muito sobre tudo lá, né? E depois eu fiz o curso de parapsicologia e depois de hipnoterapia, porque eu trabalhava, na verdade, como arte-terapeuta, né? E na arte-terapia eu vi que aconteciam esses fenômenos da pessoa acessar outros momentos do ser dela, como você está falando, né? Como você colocou, não da personalidade atual, mas de outras manifestações dela própria, né? Então a gente acessa passado, presente e futuro, né? A gente acessa a origem cósmica, né? E isso não é regressão. Às vezes, como é que você vai chamar de regressão uma coisa que você está acessando no futuro, né? Então, por isso essa diferença. Mas sim, nas sessões de terapia regressionista, a gente também acessa futuro, também acessa outras consciências, né, que a gente chama de alienígenas, né, de extraterrestres, né? Então é isso, mas assim, são pegadas diferentes com a mesma finalidade, que é a cura, que é o entendimento, o autoconhecimento, né? Geralmente, Lívia, o pessoal, até eu já estava vendo algumas perguntas sobre isso, eles têm sempre dúvidas assim, será que isso não gera mais traumas? Será que isso? Será que aquilo? E o que eu sempre explico é que a gente deve cuidar muito com quem vai fazer as coisas também. Porque você até falou uma palavra, uma frase ali que é muito importante, que é você estará abrindo o campo, a pessoa estará acessando o seu campo. Então, tem que ser uma pessoa confiável para fazer isso. E eu vou explicar rapidinho para o pessoal como que os registros, e você conseguiu me ajudar para eles entenderem. Porque, assim, nós temos guias e mentores também, uma egrégora que está nos amparando. Então, quando a Lívia vai abrir os meus registros, eu estou dando uma autorização para ela fazer isso. E dentro disso, essa equipe que está comigo, ela sabe, ela entende também aonde que ela precisa chegar dentro disso para isso poder me auxiliar. Então, eles não vão trazer coisas que vão fazer eu gerar mais traumas, mais karmas. E eu vou dar exemplos práticos disso para vocês. Eu tinha feito uma leitura com a Josi. E dentro disso saiu uma coisa que eu não sabia entender, porque eu achava aquilo muito novo para mim dentro da área espiritual. Eu fui lá e fiz com a Lívia uma leitura, bateram as informações. Depois eu fiz com a Lívia uma hipnose, bateram de novo. O que isso trouxe e acrescentou para mim? Força espiritual, no sentido de entender mais o porquê eu estava fazendo esse trabalho, principalmente com a apometria, o porquê esse envolvimento com a espiritualidade, o porquê isso, o porquê aquilo. Saíram essas respostas. Depois de um tempo, a gente sabe que quando você começa a se expor nesse meio espiritual, também surgem muitos ataques. E talvez você lembre, Lívia, e eu não tenho problema em falar isso aqui com as pessoas, onde algumas pessoas me acusaram, uma pessoa em específico, que ela acessou o meu campo e ela disse que eu estava trabalhando com magos negros. E isso já me derrubou, eu já queria parar o trabalho, porque eu até falei o seguinte, eu rezo todo dia para que isso não aconteça. Se eu estiver fazendo qualquer coisa nesse sentido, eu quero parar agora, eu volto ali para a engenharia e acabou isso. E eu procurei a Lívia, ela abriu os meus registros, explicou que não existia isso, ainda trouxe outras informações complementares que me recolocaram no trilho, no eixo, para continuar fazendo. E por que eu acho importante até comentar isso com o pessoal aqui? Porque senão talvez eu nem estaria aqui fazendo o que estou fazendo hoje. Então, são exemplos de coisas que acontecem, de como que o registro acástico ele consegue auxiliar a gente. E lógico, dentro disso, quando eu falei em força, tudo mais, também eu consegui entender essas coisas de origem galáctica, disso, daquilo, que isso trouxe a força para seguir o trabalho também. Então, se você quiser complementar a sua opinião também sobre isso, como é esse entendimento, como que isso consegue realmente auxiliar?
Sim, eu procuro fazer meu trabalho com a maior seriedade possível, né? E sabendo que eu sou um canal, né? Eu acho que há uma grande diferença aí do pessoal que trabalha a partir do ego, né? E a partir da alma, né? Com a vontade realmente de ser auxílio, né? E eu tenho com os meus mestres um trato, né? Que eu não vou fazer um desserviço a nenhum cliente meu, né? Mesmo que as informações sejam complicadas, mesmo que as histórias sejam pesadas, e eu vou te falar que eu acesso histórias muito pesadas de vez em quando, né? Que drenam também muito a minha energia, né? Mas a gente aprende a meio que trabalhar com isso, né? Eu não vou trazer nunca uma resposta, uma informação que vá fazer com que a pessoa duvide de si mesma, né? Que a pessoa, que em vez dela achar, né, encontrar um alento, um acolhimento pela espiritualidade, ela vai justamente fugir, né, dessas questões, porque nós temos questões difíceis para resolver, todos nós, né? Eu estou há muitos anos na espiritualidade, e quando eu acho assim, poxa, agora terminou, vem mais uma bomba, né? A gente chama de peia, né? Que a gente tem que enxergar uma coisa que a gente ainda não tinha enxergado. Então, a gente está aqui, todos nós, no aprendizado. Então, tem horas que eu sou professora e tem horas que eu sou aluna também, né? E essa questão é muito complicada porque a gente está vendo aí a internet crescendo, as redes sociais crescendo, e tem muita gente que age de uma forma não correta, né? Eu não vou julgar também, porque eu acho que a pessoa está no momento dela, mas pode causar estrago, porque eu recebo muita gente com essas questões, né? Essa semana mesmo eu recebi uma menina que ela tinha ido numa cartomante, e a cartomante olhou para ela e falou: olha, seu marido vai morrer e você vai sofrer tanto e vai ficar apegada ao espírito dele, e nunca mais você vai encontrar ninguém. Uma menina nova que tinha acabado de ter filho, né? Eu peço até desculpas de estar trazendo, porque eu sou muito... Eu presto muita atenção no que eu vou falar, né? Para também não invadir a privacidade de um cliente. E quando a gente foi fazer o trabalho com os registros, não era esse quadro, né? Tinham sim padrões repetitivos. Então, o que eu acho? Que a pessoa acessou provavelmente uma vida passada, né? Que aconteceu isso, e foram vários padrões realmente que a gente acessou. Então, assim, a gente não pode tirar, só porque uma informação vem para a gente vai ser leviano de jogar aquela informação de qualquer maneira para a pessoa, né? A gente tem que passar por um filtro também, um filtro da amorosidade, porque eu acho que esse momento que a gente está atravessando no planeta, todos nós somos sobreviventes, né? E esse momento que a gente não para pensar, né? A gente tá passando de uma terra de... Isso, literatura espírita, né, gente? A gente está passando de uma terra de provas e expiações para uma terra de regeneração. E a regeneração é a cura. A regeneração é justamente você curar as suas questões, as suas feridas abertas ainda, né? E interromper essa roda de padrões repetitivos. Eu gosto muito de falar sobre padrões repetitivos. Por exemplo, a questão do suicídio, né? Quando uma pessoa tem esse ímpeto de se suicidar, provavelmente ela já se suicidou em outras vidas, né? E vem trazendo esse padrão repetitivo, mas ela pode interromper aquilo trazendo consciência. Quando a gente traz consciência de uma questão, a gente consegue modificá-la. E aí entra a questão do futuro, né? A pessoa vai acesso futuro que vai acontecer uma coisa ruim. Mas se você, na verdade, está recebendo aquela informação, você pode modificar, né? E acho que nós temos esse poder co-criador, né? Os cientistas já estão, já há bastante tempo, né? Tem vários livros falando sobre o poder da consciência, né? Da cocriação na realidade, né? Tem vários livros falando sobre isso, e eu acredito nisso realmente. Então, quando você acessa uma cena assim, você tem que ter um certo tato, né? E procurar mais informações sobre aquilo para você trazer de uma maneira correta, de uma maneira que vá ser auxílio e não de serviço, né? Tem algumas situações que eu posso também contribuir com isso.
Quando eu fazia apometria, eu abria os registros no meio lá. Só que eu abria só para buscar alguma situação bem específica e trazer, vamos dizer, uma cura para aquilo, se era permitido. E dentro disso que você falou, nós várias vezes já abordamos aqui sobre essa importância de você fazer coisas com pessoas confiáveis, porque tem de tudo por aí também. E isso que você comentou aconteceu comigo também. Porque, vamos lá, quando você está abrindo o seu campo, vamos chamar assim, para uma pessoa não confiável, e vamos dizer que essa pessoa ela possa estar sendo usada por N motivos, que ego, isso, aquilo. E aconteceu comigo. Então, como que espiritualmente isso pode estar te prejudicando nesse caso? Eu fui fazer um atendimento com uma pessoa, não era de registros, era de outra coisa, outra técnica, e geralmente eles vão pegar no seu ponto fraco, porque nós temos pontos fracos que são diretamente interligados com o nosso emocional, com essas memórias vividas lá atrás. E no meu caso, o meu ponto fraco maior hoje, eu não vou nem dizer qual é, mas eu acredito que a maioria saiba, quem tem filho sabe como que é, veio ali. E isso derrubou novamente, porque nós também, mesmo a gente trabalhando com essas coisas espirituais, volta e meia nós estamos suscetíveis. E me derrubou, caí lá embaixo. Foram mais ou menos 2 semanas para eu entender, conseguir entender que aquilo foi um ataque, que aquilo foi uma coisa que veio realmente para parar o que eu estava fazendo, entender? Então, essa é a importância. E além disso, aquilo que eu estava falando antes, você imagina que existe uma egrégora, por exemplo, com a Lívia, existe uma egrégora aqui comigo. Dentro disso é como se essas egrégoras, elas também vão fazer tipo uma negociação ali. O que é importante que a Lívia visualize que pode ajudar no crescimento do Henrique. Quando se tem um trabalho sério, quando se tem um trabalho confiável, que você está bem ancorado, você, eu digo quem está fazendo, tudo mais, ele vai fluir para trazer curas, para trazer melhoramentos, para trazer pontos a se olhar, que nem você disse que podem ser mutáveis lá na frente, porque tudo é dinâmico, não tem nada estático. E isso também é uma coisa que a gente deve atentar bastante, porque hoje ficou muito pulverizado tudo isso. Então, muitas vezes eu, por exemplo, não estou atendendo com apometria hoje, e as pessoas que eu formei, a maioria delas, se não quase todas, eu confio porque elas passaram pelas minhas mãos. Eu estou vendo aqui nos comentários muitas pessoas comentando que foram suas alunas também, alunos, alunas. Então você já tem um primeiro entendimento que essas pessoas elas passaram por um ensino, passaram por uma coisa edificante que pode tornar elas excelentes terapeutas. Então, se você quiser, explica também um pouquinho para o pessoal, porque tem até uma pergunta aqui. Como que funciona? Você dá cursos, você tem turmas, você atende também? Explica isso um pouco para o pessoal. Sim, sim, Fernanda, dou cursos online, tá? Eu dou cursos online desde sei lá quando. Acho que foi 2017 que eu comecei a dar cursos online. Quando eu comecei a dar aula de registros, né, eu dava aula particular, né, 1 a 1. E agora eu formo algumas turmas, né? Então, assim, 2, 3 vezes por ano, mais ou menos, eu dou um curso de registros. Porque me dá muita felicidade, me traz muita felicidade poder participar da história desses seres de luz, sabe? Que estão buscando, às vezes, um alinhavo, sabe, na sua colcha de retalhos, para que traga entendimento e sabedoria, né? E segurança, né? Porque eu gosto os meus cursos, o Henrique sabe, né? Ele não é só sobre registros acásticos, né? A gente fala bastante coisa que eu acho relevante, que os mestres me orientam a trazer um material específico para que a gente trabalhe a nós mesmos, né? Então, os registros acásticos, eles não são exatamente uma técnica que você vai aplicar em outra pessoa, mas ele te traz ferramentas internas, né, para que você acesse os campos seus, né, e das outras pessoas também. E quando eu vejo um terapeuta, um buscador, né, eu falo terapeuta, mas na verdade eu estou querendo dizer buscadores, né, porque nem todos vão atuar como terapeutas, né?
Então, quando eu vejo uma pessoa que faz um curso meu e dá aquela virada de chave, sabe? É tão bom, é tão gratificante, é maravilhoso, porque você vê que a pessoa está. A Renata odeia essa palavra, né? Mas evoluindo, né? Você vê que a pessoa está evoluindo realmente no seu trabalho, está se desenvolvendo como ser de luz que é, como canal de cura que é. E nesse momento a gente estamos sendo convocados a isso, porque as coisas que estão acontecendo no mundo e as coisas que ainda estão por vir, né? A gente vai ser muito necessário para as pessoas, né? Por quê? Porque a gente está já lá na frente, olhando lá na frente, justamente nos preparando para que os outros que estão vindo atrás possam ser de alguma forma guiados, tá? E eu não me coloco nunca assim nesse papel de guru, de mestra, nada disso, né? Porque eu sou uma pessoa falha como todo mundo, né? Eu tenho as minhas questões. Agora mesmo eu passei um tempo sem fazer nada, né? Várias questões emocionais, pessoais que eu tinha que resolver, né? E estou resolvendo, né? Estamos resolvendo, estamos trabalhando. Tem também uma pergunta que sai bastante aqui, que é, o pessoal sempre pergunta sobre, até tem pergunta sobre apometria também, mas assim, o pessoal pergunta, deixa eu só achar alguma aqui para colocar, essa aqui, ó, da Rose. O pessoal sempre pergunta isso, tanto para registro, apometria, para qualquer técnica. Se você quiser responder, depois eu complemento um pouco isso também. Tá. Rose, nós somos todos médiums, tá? Então, parte desse princípio. Então, qualquer pessoa que eu vim aqui, qualquer pessoa pode fazer o curso? A Maria Aparecida perguntando. Sim, qualquer pessoa pode fazer esse curso. Vai sair acessando registros? Não necessariamente num primeiro momento, né? Porque tudo é trabalho de expansão da consciência, né? Tudo é trabalho desenvolvido por nós. Então, aí entra aquela questão do mérito, né? Você não quer ir fazer um curso de natação e sair nadando ganhando medalha de ouro, né? Então, você vai aprender as técnicas de nadar, você vai aprender as técnicas de acessar os registros da sua forma, que isso também é uma coisa que eu deixo o aluno, né, à vontade para ele desenvolver a sua própria forma, né? Porque cada um tem uma mediunidade diferente, né? E aí, a partir daí, a pessoa vai trazendo consciência dos processos, desmistificando muita coisa, e aí ela consegue acessar registro, sim, tá? Isso. Tem o pessoal perguntando sobre informações e tudo mais. Aqui na tela está o Instagram da Lívia. Na descrição do vídeo eu marquei o YouTube da Lívia também. Botei lá o Instagram dela. Então depois vocês vão lá, sigam ela e ela vai ter as informações sobre os cursos, sobre tudo lá nos links dela. Complementando essa resposta sobre mediunidade, uma vez eu escutei, isso nunca mais saiu da minha cabeça, que, como você disse, todos somos médiums, porém, talvez com graus de abertura um pouco maior, um pouco menor. Mas como eu vejo isso? Mediunidade é uma coisa. Se você faz, por exemplo, um curso de apometria, você vira um técnico em apometria. Então, uma coisa é mediunidade, outra coisa é a técnica, onde você é técnico. E eu sempre digo para os meus alunos, quando fazem cursos comigo, que quanto mais você praticar aquela técnica, melhor você vai ficar naquela técnica. É como jogar videogame, é como fazer qualquer coisa na vida. Mais isso vai abrindo, mais isso vai aflorando. E aí a gente volta. Técnica, mediunidade. Isso vai abrindo. E você vai usando isso a favor. Então, o meu entendimento é que, não, você não precisa ter uma mediunidade aflorada, aberta, para fazer nenhum desses cursos, dessas técnicas. Porém, quando você vai se desenvolvendo, quando você vai praticando, isso começa a abrir mais e mais. Dando um exemplo, o pessoal que fez o curso dos arcturianos recentemente com a gente, sentiu várias conexões, muitos nunca tinham feito nada, e está começando a abrir, está começando, a gente vê pelos relatos. Então, eu fiz o curso de registros também, e para mim, primeiramente, para mim, isso foi
muito legal, porque eu comecei a ver outras coisas, outras possibilidades, outras formas. Depois eu coloquei junto à técnica, vamos chamar assim, no atendimento que eu tinha de apometria, e com isso eu conseguia, dentro dessa ferramenta que era a que eu usava principal, ter acessos para trazer questões pontuais de cura para as pessoas. Então, você vê que ainda esse intercâmbio de técnicas e da abertura mediúnica vai formando todo o seu potencial, digamos assim. Sim, exatamente. E essas técnicas, quando integradas, né, elas trabalham maravilhosamente bem, né? E é importante essa integração, porque tem muita gente que faz cursos atrás de curso, vai estar fazendo 3 cursos ao mesmo tempo e não integra, né? Só recebe aquilo, parece que só recebe o certificado, mas não integra em si, né? Então, também tem isso, né? Quando você recebe uma técnica dessa, uma ferramenta dessa, né? Você honrar aquela ferramenta e estudar, ir mais a fundo realmente em cada ferramenta. Porque hoje em dia a gente vê cursos de terapias holísticas por R$ 90, né? O curso completo de terapia. Vai formar que tipo de terapeutas, né? Não adianta isso. Não adianta, porque a terapia ela é muito mais do que isso, né? A terapia ela tem toda uma base, uma raiz, né? E a gente também desenvolve essa diferença entre os terapeutas, né? Pode fazer a mesma técnica, mas um terapeuta vai ser assim, o outro vai ser assado, né? E tem o público pro assim e pro assado, né? Cada público, cada pessoa precisa, na verdade, de uma coisa diferente. Essa que é a verdade, né? Isso, tem um comentário aqui, ó. Meu professor diz que tem que estudar por anos, é da MCB Braga, para se aprimorar em algo como terapeuta holístico. Muitas pessoas fazem um curso online rápido e saem trabalhando no dia seguinte. E sim, a gente poderia dizer que sim, porém, o que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: o que eu peço encarecidamente para vocês é que vocês não coloquem isso na gaveta, que vocês usem. E geralmente as pessoas, quando se formam em alguma técnica, em alguma coisa, elas começam, isso eu acho que todo mundo vai concordar, começa com a família, os cobaias. É marido, é mulher, é filho, é mãe, tio. Começa ali e você vai fazendo, vai se aprimorando dentro disso. Só que uma coisa que é bem importante, que eu sempre digo que faz total sentido com isso, que eu pergunto para as pessoas: qual é o intuito que você vai fazer qualquer tipo de técnica de atendimento para uma pessoa, se não a de levar bem-estar para ela, se não a de levar um crescimento? Então, quando você tem isso bem consciente dentro de você, que você quer levar bem-estar para aquela pessoa, mesmo que você é um iniciante em terapias, lembra aquelas egrégoras que negociam o que dá, o que não dá? É isso. A sua intenção de levar esse melhoramento, esse bem-estar, tudo mais, isso vai ser amparado também por essas egrégoras. Então, não vai ser aquela coisa assim, mexe no campo e vai bagunçar. Não, existe uma proteção. A Sim. espiritualidade, ela que também está agindo nisso, ela sabe que você está iniciando. Então, tem todos esses poréns dentro também. Mas, lógico, você precisa se preparar, precisa estudar, tem que levar isso a sério, como qualquer outra coisa. Exatamente. O que eu falo desses cursos baratos não é pelo curso em si, né? É pela pessoa que está fazendo o curso, porque às vezes você pega aquele ensinamento e você vai fazer ótimo uso daquilo, né? Mas não acontece, infelizmente, com a maioria, né? A maioria vai ver uma coisa ou outra e vai botar na gaveta, né? Mas a terapia, ela não só depende do terapeuta, né? Depende também da egrégora, né? Isso que o Henrique está tentando falar, né? Que a egrégora, ela está no comando também, né? Então, a gente se coloca como canal. E é claro que com terapias, por exemplo, como Reiki, né? Com terapias vibracionais, de uma forma geral, não tem perigo algum, né? Você fazer com uma pessoa que começou há pouco tempo. Agora, com uma hipnoterapia, por exemplo, né? Aí já complica um pouco, porque você está mexendo com a mente daquela pessoa, né? Então, é isso
que eu acho assim, quando você tem uma questão, você tem que procurar um profissional que trabalhe com a sua questão. Então, vamos pesquisar o profissional, né? Vamos ver com quem ele já trabalhou, os trabalhos que ele já fez, o amor também que você sente, porque o nosso coração ele sabe tudo, né? Então, quando você tem essa conexão de empatia, de amor com uma pessoa, é muito por aí também, né? Mas tem clientes para todo terapeuta e tem terapeuta para todos os clientes, com certeza. E isso, Lívia, que você falou também sobre egrégora, vou tentar, eu gosto de explicar que as pessoas entendam de uma forma prática isso. Todos nós temos uma egrégora, uma essência, uma origem, alguma coisa nesse sentido. Então, quando nós, e lógico, tem pessoal comentando também que você não precisa fazer para ser terapeuta, você primeiro faz para si mesmo. Mas o que acontece? Pegar o meu exemplo, e eu acredito que todo mundo vai se encaixar, né, nessa situação. Quando a gente começa isso, começa a movimentação, nós vamos fazer vários cursos, porque nós estamos nos descobrindo, nós estamos pegando a nossa essência e conectando com a nossa egrégora. Então, vamos lá. Você faz curso disso, daquilo, tudo mais. Daqui a pouco chega um momento que você começa a se conhecer, e aí que eu acho bem importante os registros nesse auxílio, e você vai sendo direcionado para algumas, vamos dizer, técnicas, enfim, pela sua egrégora, sua essência, que você começa a ter mais interesse. E o exemplo que eu ia dar disso é o seguinte, a egrégora que trabalha comigo, a essência, tudo isso, ela é mais direcionada para a apometria. Porque tem pessoas que perguntaram ali também, o que a apometria faz? Dentro da apometria você tem cirurgias, você tem processos de cura, você tem N processos também de implantes, de isso aí tudo. Então, isso ressoava mais com a minha essência. E muita gente Então, vamos dizer assim, Lívia, eu acabei virando um especialista em apometria. E quando eu vejo a Lívia, eu penso assim, ela pode ter várias técnicas dentro do que compõe a Lívia ali, mas para mim ela é especialista em registros. Então muitas pessoas me perguntavam assim, Henrique, você não faz leitura de registro? E eu dizia não. Ué, mas você tem essa formação? Eu dizia, tenho. Só que eu só uso, às vezes, quando me é permitido lá no finzinho da apometria. Se você quer fazer uma leitura, aí eu dizia, procura a Lívia, procura a Josi, procura pessoas que elas são especialistas nisso. E isso faz muito sentido com a egrégora, com o tipo de trabalho que veio fazer. Porque quando você pensa também em registros akáshicos, embora seja uma ferramenta que você usa para você mesmo, também existem seres que eles são como se fossem guardiões disso, que eles trazem na essência isso, na egrégora e vamos dizer, na ponta encarnada aqui também. Sim, exatamente. E a gente é, né, essa ponta aqui encarnada, né? A gente é esse elo da corrente, né, da 3D, né? E a missão é aqui, né? A missão é aqui, amparada pela nossa egrégora. A egrégora, eu acho de suma importância, né? Você travar esse relacionamento, né, mais íntimo com a sua egrégora, né? Sem bloqueios, sem nenhum intermediário, né? Você direto com Deus, direto com o pessoal que está trabalhando na regeneração planetária, né? Teve uma pessoa que esses dias ela até comentou comigo assim, eu não sei qual técnica que eu sou boa, vamos dizer, mais ou menos isso era o que ela comentou comigo. E aí eu até entrei no Instagram da pessoa e eu falei, nossa, mas você faz tudo isso? Eu disse para ela. Imagina quando entra alguém no seu Instagram, a pessoa não sabe nem o que fazer com você. Eu disse, porque são 10 coisas que tem lá. Daí eu disse, eu fiz várias formações também, talvez o pessoal nem saiba, eu tenho formação em barras de axis, em radiestesia, em reiki xamânico, tameana, canalizei sistema, isso, aquilo. Mas se você perguntar assim, para mim agora, Henrique, qual a técnica que você é mais especialista, ou que você mais gosta, ou vamos dizer assim, você sente maior efetividade quando aplica? É a apometria.
Sem dúvidas eu respondo isso. Então, até naquele dia, eu orientei aquela pessoa, porque eu estou vendo que tem bastante terapeutas aqui também assistindo, que eu disse, tudo isso serve para o conhecimento, mas vai chegar um momento que você vai ser direcionado, porque é a essência, é a egrégora, são os seres que estão com você. E eu tenho certeza que se qualquer pessoa agora que for querer fazer uma leitura de registro akáshico, fizer uma comigo e fizer uma com a Lívia, a da Lívia vai ser muito mais rica do que a minha, porque a egrégora dela é mais amparada, mais equipada, mais estruturada para esse tipo de situação. Não sei se você concorda com essas coisas, mas eu vejo dessa forma tudo andando. Nesse caso, assim, seu é relativo, né? Porque você também é uma pessoa que está muito conectada com a espiritualidade, né? E eu acho que a grande diferença é essa, né? É essa entrega, né? Eu acho que o maior desafio dos registros, de fazer leitura ou qualquer acesso, né? É a gente silenciar o ego, né? E o que é silenciar o ego nesse caso, né? É permitir transcender ao ego. Então, a gente não trabalha mais como o avatar, né? Como a Lívia, né? A gente tenta trabalhar em eu superior, né? Junto à nossa egrégora. A nossa egrégora, a gente não necessariamente a vê, né? Com visão. Aliás, eu vou fazer um curso esse sábado sobre visualização, porque eu acho que tem muita gente com essa questão de visualizar, né? As pessoas têm esse bloqueio de visualização. Então, eu vou fazer um workshop no sábado de manhã, justamente para tentar desbloquear, né? Desmistificar essa questão da visualização. Mas Só cortando, já sigam aqui a Lívia, tá? Tá aqui o Instagram dela, que lá ela tem as informações sobre o curso. Depois, se você quiser também falar aqui, pode falar. Não, porque é muito frustrante, sabe? Quando eu vou fazer um atendimento de hipnoterapia, ou um aluno mesmo, o aluno faz o curso e não consegue ver nada, não consegue visualizar. E, na verdade, é só uma crença, às vezes é uma besteira, né, que tá ali bloqueando, nem a questão da visualização, porque quando a gente trabalha com registro, a gente não trabalha só com a visualização, a gente trabalha com o sentimento, né? Com a empatia pelo campo. Quando a gente recebe essa informação, a gente recebe ela no nosso aparelho, né? Então a gente recebe realmente a informação de várias maneiras. Por exemplo, né? Eu sempre dou o exemplo da vivência intrauterina, né? A gente não vai ter nenhum respaldo visual. Então a visualização naquele caso, ela sabe, ela não é necessária, né? Mas de qualquer forma, pelo sentimento, pela sensação, a gente sabe exatamente aonde a gente está, mesmo estando escuro, mesmo sendo dentro de um útero, né? A gente vai identificar aquilo como informação. Então, registros acásticos é um trabalho investigativo de informação. E, às vezes, um aluno ele consegue captar as informações rapidamente, né? Mesmo sem ter muita experiência, tendo a vontade de ser auxílio, né? Os mestres eles dão o seu aval, né? Porque para eles, porque os mestres eles são bonzinhos, né? De estarem curando a humanidade. Não é isso, né? É porque o planeta Terra ele faz parte de um sistema maior e o planeta Terra está doente. Então é necessário a cura planetária para que a gente possa transcender para a chamada quinta dimensão que a gente fala tanto, né? Que é a quinta dimensão da nossa consciência, né? E você vê que você falando isso é bem importante. Tá vindo, vamos dizer, uma pessoa de fora do canal que não sou eu, que está trazendo as mesmas informações que a gente vai cair sempre no mesmo ponto. O que eu falo para o pessoal seguido aqui? A gente precisa fazer movimentações internas. Por quê? A gente vai soltando tudo que está ainda travando para a gente poder expandir o quociente energético. Quando você consegue expandir isso, subir esse campo, você vai conseguindo ter mais acesso também. Porque talvez hoje não, vamos dizer, uma pessoa tenha um grau de acesso, outra tem outro, porque tem essa diferenciação de onde cada uma está nesse processo de fazer o seu andamento, de limpar suas coisas, de já ir se permitindo, que no fim das contas vai cair na movimentação interna. Eu tenho esse sisteminha também gratuito aqui que o pessoal usa, que é o
Sistema Regenerador Ashtariano Home Help, que foi um sistema para o pessoal se auto-aplicar. E esses dias, meu irmão estava conversando com a minha mãe, o meu irmão mora lá em Goiás, e veio aquela... acabou chegando em mim, assim, você aplica para mim? Eu disse, Está na hora de você fazer a sua movimentação. Esse sistema ele veio para isso. Se fosse por isso, eu não passava para você o sistema, eu mesmo aplicava. Daí outras pessoas perguntavam não. Então eu estou vindo segunda aqui aplicar, junto com o pessoal. Mas ele vai ter que aplicar, cada um vai ter que aplicar para si. E eu vejo você ter essas formações também, como registro e tudo mais, você ir fazendo isso também. Porque... Sim. Aquele movimento, Lívia, que a gente sempre via, assim, como terapeuta, eu até estava conversando com você antes da live começar, onde eu disse, eu cresci nesse mundo, mas com médiums na minha volta. Os terapeutas, as terapias, eu fui conhecendo depois. E dentro disso, a gente vai tentando entender como que faz a movimentação, como que elas acontecem. E eu ficava vendo muito... Que eu até falava assim, muitas pessoas elas vêm, elas querem pagar, colocar a mão no bolso e dizer, resolve a parada para mim. E não funciona, não vai funcionar. Não existe isso. Então, infelizmente. Se existissem as pessoas que faziam isso, estariam ricas. Sim, verdade. Não, eu acho que está na hora de todo mundo tomar essa autorresponsabilidade pelas suas questões, né? Mas também sabendo que elas têm solução, toda questão tem solução, né? Só que às vezes a gente está na teimosia e a gente não quer dar o passo necessário para solucionar tal questão, que é o caso, por exemplo, do perdão, né? A gente precisa perdoar, a gente sabe que precisa perdoar, mas o coração às vezes não está preparado para perdoar naquele momento. Então, tudo é um processo, você tem que reconhecer isso, né? Reconhecer, aceitar e ir trabalhando aos pouquinhos para que em algum momento você consiga perdoar, né? Tem uma outra pergunta aqui, Lívia. Eu já vi outras também dessa, aqui da Marlene. Você faz atendimento online? Explica como que é esse seu atendimento. Sim, eu só trabalho online, né? Ultimamente. Há bastante tempo que eu não trabalho presencial. Só te cortando, desculpa. Antes o pessoal perguntou de onde você é. Você mora no Rio de Janeiro, isso? Eu sou do Rio. Sou do Rio mesmo. Rio de Janeiro, capital. Mas agora eu estou morando em Maricá, né? Eu estou passando... Na verdade, eu moro um pouco em Maricá e um pouco no Rio. Mas eu preciso muito da natureza, né? Eu sinto muita falta da natureza, de meditar na natureza, né? Do sol, né? Eu sinto muita falta do sol. Se bem que o Rio tem muita praia e todo mundo... Só que eu não curto muito bagunça, né? Só às vezes. Mas o atendimento online, sim, eu só faço atendimento online, tá? E aí eu tô com 2 modalidades, na verdade 3, né? Que uma seria a leitura, que eu acesso os registros e trago as informações e entrego a informação como uma carta, né? Às vezes são 11, 12 páginas de informação. E em cima das perguntas do cliente. E faço as sessões de hipnoterapia, que aí é outra técnica, né? Que eu me baseio... Eu escrevi um livro, né, sobre hipnoterapia acástica, que é justamente a integração entre a hipnose e os registros acásticos. Então, eu levo o cliente aos seus próprios registros para a gente trabalhar juntos, né? Eu sou uma facilitadora e orientadora, mas, na verdade, o cliente é que tem que fazer o trabalho. Todo o trabalho é autoconhecimento, né? A gente pode ajudar, a gente pode trabalhar energeticamente no cliente, mas o trabalho pesado a gente tem que fazer a gente mesmo, né? Através da consciência, trazendo consciência, né? E faço também a mentoria, né? As sessões de mentoria, que aí eu trabalho com a pessoa conforme ela vai precisando, né? Conforme for no seu processo de desenvolvimento. É como se fosse realmente um coaching, né, espiritual. Maravilha. Aqui tem a Ângela comentando, Henrique, te conheci através de uma live que você fez com a Lívia e a Renata. Até mandar um grande abraço, um beijo para a Renata Paiva.
Acho que até foi a sua primeira live, e foi. Eu lembro que a Renata me atirou lá, assim, não, você só entra para ficar lá, e no fim não parei de falar coisas lá. Sim, tia Rê tá sumida. Tia Rê, tenho que falar com ela, que ela anda bem sumida. Eu também tenho que procurar ela para falar. Faz tempo que eu não falo com a Renata. Tem uma aqui que, se você quiser responder, como saber quem é a minha egrégora? Como que os registros auxiliam nisso? Bom, através dos acessos aos registros, a gente entra em contato com os mestres que estão ali no auxílio, né? Então, são vários mestres, inclusive de origem cósmica, que a gente chama de origem cósmica, né? Mas que eu já ando recebendo informações aí da origem cósmica, né? Por exemplo, os arcturianos, né? Que a gente trabalha muito com os arcturianos, eles estão presentes bastante no trabalho com os registros, né? E outros também, outros seres, sirianos, pleiadianos, de vez em quando a gente vê. E como é que a gente sabe? A gente reconhece pela frequência. Por exemplo, a gente está fazendo uma leitura e vê, entre aspas, Mestre Saint Germain, por exemplo, que é do raio violeta, né? Então a gente já sabe que a gente faz parte daquela egrégora. Só que a egrégora é muito grande, né? Então vão sempre ter seres que a gente não vai conseguir nem identificar. E tem alguns que nem gostam de aparecer, né? Nem querem aparecer. Então a nossa egrégora é muito grande e acima de todos está Jesus, né? Jesus, Sananda, Emanuel, como queira chamar, que é o dirigente, né? É o dirigente do nosso projeto. Complementando você, Lívia, eu poderia também dizer que a gente tem, às vezes, participa de várias egrégoras. E a gente tem guias, mentores, tem seres aqui nos auxiliando. E eu vou dar um exemplo também prático disso. Quando eu comecei com a apometria, depois se apresentaram alguns arcturianos que eram de sexta dimensão, baixinhos, brancos, perolados, que eles acabavam participando desses processos cirúrgicos. E eu achava que essa era a equipe. Então, muito tempo eu trabalhei pensando, pronto, essa é a equipe que está aqui. Depois alguém fez ali comigo e a gente já visualizou sirianos, geneticistas participando também. Depois eu descobri que tinha uma cabocla chamada Guaraciara aqui também na volta. E aí tinha um cigano. Então você vê que... e ela vai mudando também. Vai mudando, conforme fases que a gente está. Então, eu até já comentei em outra live, aquela coisa da gente dizer assim, o meu mentor. Na verdade, não é seu. Às vezes, o mesmo que está aqui comigo está lá com a Lívia. Ficam, sabe, às vezes conclui o trabalho, eles também vão, vêm outros. É assim que funciona esse intercâmbio espiritual. Sim, é isso mesmo. E as entidades da Umbanda também, né? Estão sempre presentes. Vários, né? Vários seres que a gente chama de extraterrestres, porque realmente eles não estão encarnados, né? Então a gente pode dizer que todos esses seres são extraterrestres, né? Isso, que tem uma da Vanessa perguntando exatamente isso que a gente está falando. Eu posso ter uma origem galáctica e ter seres de outras, e eu poderia complementar que a minha origem não é essas que eu falei, e esses seres estão trabalhando aqui comigo. Exatamente. E a gente é rodado, né? Nós que estamos hoje no planeta Terra, a maioria de nós, rodado, né? Já passamos por vários planetas, vários momentos, né? Tem uma outra da Rose também. No caso de acessar os registros, como fica depois dessas informações? Ou seja, como trabalhá-las? E também perguntando se você acompanha isso. Sim, nas minhas leituras eu sempre trago alguns registros, os mais latentes, né? Os que os mestres me mostram mesmo, e as respostas a 5 perguntas, e depois eu dou o meu parecer como terapeuta, né? Auxiliando nesse processo, porque na própria leitura já há um processo de cura, né? Os mestres eles já atuam ali. É como se eu abrindo a frequência para aquele registro negativo, ele pudesse de alguma forma ser modificado. Porque os mestres, que a gente está falando de egrégora, né? A gente tem que sempre lembrar que nós é que nos conectamos com eles, né? Nós que temos que entrar na frequência deles, e não ao contrário, né? Então, não adianta ficar esperando
Jesus aparecer para você se você não está naquela frequência. Então, é importantíssimo esse trabalho da gente aumentar a nossa frequência. É um trabalho diário, realmente. Tem uma outra aqui que é bem interessante também, da Marli. Seres estelares podem se manifestar na Umbanda, e se passar por um preto velho, por exemplo, deixar você responder, depois eu complemento também. E é isso mesmo que acontece, né? É isso mesmo que acontece. Porque quando a Umbanda foi criada também, né, a gente tem que ter em mente que a Umbanda fez 100 anos, né? É jovem ainda a Umbanda, né? Mas imagina se um arcturiano vai se apresentar como arcturiano há 100 anos atrás, né? É um grande susto, né? Ninguém ia acreditar. Chico Xavier já falava, né, dos arcturianos, dos extraterrestres e tudo, mas isso está sendo um processo, né, gente? Agora que a gente está começando realmente a despertar para essas outras raças e está criando aceitação, né? Então a gente já pode, muitas vezes eles já nos mostram a sua verdadeira forma, né? Mas que na verdade eles não têm forma mais, né? Porque é outra materialidade, né? Mas eles se colocam em determinadas formas para que a gente se sinta mais íntimo deles, né? Mais à vontade com eles. Por exemplo, um preto velho é uma delícia, né? É maravilhoso, uma vovó, né? Quem não gosta de uma vovó, né? Porque são acolhedores. Mas sim, eles podem ser, sim, arcturianos ou outras raças, né? Outras espécies, né? Estelares, naquela roupagem. E talvez até na última encarnação, alguma coisa assim, eles tenham sido realmente, né? Um preto velho, um caboclo. Você sabe que eu até falei em algumas lives, em outras oportunidades, eu dizia, pretos velhos são grandes ETs. E complementando isso que você estava explicando, para dar um exemplo prático de como que eles se adaptam, como fica melhor para nós os receber também, ter esse contato com eles. Se você pegar, existe o mesmo ser que na Umbanda ele se apresenta como o Pai Miltinho. E no centro kardecista ele se apresenta como o Dr. Alonso, que é o mesmo ser. Só que, como lá eles têm essa afinidade com essa apresentação, ele vem dessa forma e da outra, é o mesmo ser. Então, acho que fica bem entendível aqui o que a gente abordou para trazer, mas no fim são grandes ETs também. Sim, somos também, nós. E aqui teve uma outra pergunta, porque os guias não falam sobre ETs, entra naquele entendimento, eles sempre vão pegar como fica melhor para aquele momento, para aquele andamento da equipe que está lá também. Aqui tem uma pergunta do César. Gostaria de saber se existem registros negativos que só atrapalham no momento planetário e que precisariam ser neutralizados. Bom, eu enxergo esse momento planetário já como uma libertação, né? Então, eu acho que está sendo tudo trabalhado, né? A espiritualidade ela está trabalhando ativamente nesse momento dessa limpeza que está sendo feita, né? Eu acho que o Henrique também concorda com a minha visão, né? Que a gente já conversou bastante, né, Henrique, sobre isso, né, em outras ocasiões. Eu acredito realmente que a luz venceu, tá? Tem gente que fica assim, mas você é inocente. Não, eu acredito realmente. Não é questão de ser poliana, não. É questão que está na hora realmente dessa mudança e a ordem foi dada e está sendo cumprida. É simplesmente isso. Mas claro que existem registros negativos do planeta Terra, muitos registros, e até aquele Matias de Stefano, não sei se vocês conhecem, né? Acho que ele é chileno ou argentino. Argentino, acho que ele é. Eu não me recordo agora também, mas eu sei quem é. Eu também não me recordo, não. Mas ele faz um trabalho em campo, né? Ele vai nos lugares, né? Vai assim em Roma, em alguns lugares que precisam de cura, né? Do planeta, e faz ali o trabalho de registros. Oi, Águia! Beijo no seu coração, na sua filhota, na Pri. Estava falando ontem, inclusive, Lívia, sobre isso que você está falando,
até abordei na live que eu fiz ontem, onde eu disse, para mim não faz sentido todos os canais espirituais trazendo essa movimentação, falando sobre isso, se não fosse para ser agora o momento. Porque se demorasse bastante tempo, a gente teria muita oportunidade ainda de fazer. E até pegando esse ponto que você falou, eu já abordei bastante vezes com o pessoal aqui, falando sobre as movimentações também que acontecem com os walk-ins, os entrantes, fazendo trabalhos específicos também de colocar o planeta de volta, de volta ou numa luz de 5D já nesse momento. Então, isso que você está falando fecha com o que nós estávamos abordando ontem por aqui também. Que bom, que bom. E até eu estava ensinando para o pessoal que eles devem sempre buscar canais para ver onde há sincronicidade, porque eu sempre penso dentro do meu raciocínio assim, quando você tem uma informação muito isolada, a luz não trabalha assim, ela vai passando em sincronia essas informações através de vários canais. E dentro do que eu, pelo menos, consigo ir conectando, acompanhando, isso está meio que tendo essa sincronicidade que a movimentação está acontecendo, que o planeta, enfim, a luz venceu. E quando eu digo isso, a luz venceu, vem afirmando isso em conexão com a egrégora, é porque a gente volta lá no início da nossa live, a gente está acessando uma linha de tempo que ela funilou, que ela não tem mais como é irreversível, vamos dizer assim. Sim, eu também acredito nisso. E acredito que tudo também já aconteceu, né? E que a gente que tem que ser preparado, porque a nossa consciência, a nossa mente, né, como humanidade, que eu digo, é muito limitada, né? Então a gente não pode querer que a grande população que não trabalha a expansão da consciência, que não sabe, que não saca desses nossos assuntos aqui, né? Que acha a gente tudo doido, né? A gente tem que ir com muita calma, né? Então, a abertura ela tem que ser feita aos poucos, de forma gradual, gradativa, né? E claro que ainda vai ter gente esperneando, mas para mim é tudo já realizado, né? E a gente vai ver a entrada dessa nova era aí em breve. Já estamos começando, né? Eu vou te dar, você fez eu recordar uma situação. O meu pai, ele às vezes assiste a live aqui. E o meu pai, então, ele tem algumas pessoas que vão lá encontrar ele dentro do trabalho dele, dentro da profissão. E ele falava para as pessoas que eu trabalhava com ETs. Imagina a cabeça das pessoas. Uma vez apareceu um amigo dele que ele falou para ele assim, ele estava contando os problemas que ele tinha para o meu pai, e meu pai disse, não, acho que o Henrique consegue te ajudar. E jogou o cara assim para mim, sem nunca ele ter entendimento de nada, assim, nada do nada do que a gente fala aqui. E eu mandei um vídeo para ele das câmeras arcturianas para ele já ir se acalmando, mas era só para ele. Quando ele viu aquela foto daquele ET lá, ele nunca mais me respondeu. Então entra dentro disso que você estava falando. Tem que ter uma calma. Imagina, existem fases também de criação. A minha avó, por exemplo, ela também tem conexões mediúnicas. Aí, no entendimento dela, ela está trabalhando lá com alguns seres, com algumas coisas. Aí eu vou lá dizer para ela, não, ó, vó, aqui quem está com você é um andromedano, entende? Não dá para chegar, tem que ter sempre um andamento aqui. Então, até fiz esses dias um vídeo falando, nós somos os doidos dos ETs. Mas tinha uma outra pergunta antes aqui, que passou, tá? Mas a pessoa perguntava assim, qual que é a diferença dos espíritos e dos ETs? Para mim, eu vou responder essa, tá, Lívia? Para mim, a diferença é que eles única e exclusivamente os que estão extraterra. Porque tudo que está extraterra é extraterrestre. E esses dias eu até coloquei lá uma fala do Chico Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ele dizia, através do Humberto de Campos, Jesus, que é acho que dirigente, guardião espiritual do planeta Terra, quando ele faz as suas visitas periódicas ao planeta, opa, peraí, visitas periódicas, então ele não é daqui, então ele é um extraterrestre. Mas olha a dificuldade que a mente muitas vezes tem ainda de entender isso. Como a gente foi criado, talvez entendendo o que é extraterrestre.
e a força ou o que a palavra traz. Sim, e é um trabalho de desconstrução, né? De desconstrução de toda essa programação, né? E quem já está no caminho há tempos, né? Como eu, como você, que a gente já tem esse interesse há muito tempo, já tem uma mediunidade florada, a gente já vem lidando com esses assuntos há muito tempo. Quando o meu despertar realmente para esses assuntos foi em 2012, né? Eu lembro perfeitamente. E no começo, quando eu comecei a estudar, por exemplo, os livros do David Icke, né? O David Icke, para quem não conhece, ele é o mestre da teoria das conspirações, né? E tem umas coisas muito, muito doidas, né? Então, eu tomei um susto muito grande, porque você está na ilusão e você não sabe que está na ilusão, né? Você está na Matrix, é a ilusão dentro da ilusão, dentro da ilusão, dentro da ilusão, né? São os 7 véus de Maia, né? E a gente vai tirando um por um aos pouquinhos, senão a gente enlouquece, né? Tem que ser um trabalho gradual para a gente não perder a sanidade. E acredito que vai ter muita gente que não vai conseguir, sabe? Que até a gente tem que ter compaixão, em vez de tentar fazer com que a pessoa desperte a todo custo, brigar e tudo. Não, vamos ter compaixão com as pessoas que não vão conseguir ter essa transcendência, porque a gente tem que realmente desconstruir, e muitas vezes a gente morre enquanto uma coisa para nascer enquanto outra coisa, né? Não, com certeza, a gente tem que ir com calma. É aquela coisa que eu sempre abordo também aqui nas lives. Conforme você vai se expandindo, você vai virando um farol. E esse farol serve para ir iluminando os que estão à sua volta, porque todo mundo quer saber qual é a missão. Sim. Aí, vou novamente chegar no meu exemplo aqui. Muita gente fala assim, a sua missão é vir fazer isso aqui, talvez no YouTube. Poderia dizer, pode ser uma parte, mas a minha missão maior é primeiro com a família. Eu tenho o Pedrinho, que é uma grande missão para mim também. Então, é sempre ali que a gente tem, primeiro. Depois a gente vai tendo outras também. Então, eu acredito que todo mundo vai virando um farol para primeiro a sua família. Depois esse farol ele vai se expandindo. Isso vai amigos, grupos, enfim. Eu acho que é mais ou menos assim que vai o andar. Exatamente. Qual é a minha missão? É a primeira pergunta, top 10 do Registros, né? Porque o pessoal acho que acha pouco, né? A missão, acha pouco estar aqui, né? Nessa relação nossa desse sistema. Então, a missão é aqui, né? A missão eu acho que é com a gente mesmo, né? Com a autocura, com o autoconhecimento, e isso ele vai realmente, como você falou, se expandindo para a nossa família primeiro, né? Amar o próximo como a si mesmo, e vai expandindo, expandindo, expandindo para todo o planeta, para toda a humanidade e para todo esse grande sistema, né? O Vitor está falando soltar. Eu vi o Vitor, queria mandar um olá para o Vitor e dizer que já ao vivo aqui já deixaram um convite para o Vitor também vir aqui fazer uma live com a gente. Já Oba! fica o convite aí, Vitor. Depois a gente combina melhor, mas já fica o convite. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Esse Lívia, soltar é um grande desafio, né? então, Lívia, aqui a gente já está 1 hora e pouco na Sim. live. Queria ver se você tem uma mensagem para deixar para o pessoal. O Vitor disse aceita, então depois a gente combina aí. Com certeza vai ser de grande valia aqui para o pessoal também. Maravilhoso, imperdível. Uma frase, algum ensinamento, alguma coisa que você quer deixar para o pessoal aqui, para fechar a sua participação com a gente. Sim, eu quero relembrar a todos que se a gente está aqui na Terra nesse momento, e esse é um momento glorioso do planeta, é um momento de transição histórico que a gente está atravessando, né? É porque a gente é muito valioso, tá? A gente tem muito merecimento, porque as pessoas tendem a se sentir muito pouco, né?
porque esse sistema ele é assim, ele nos sabota, né? Mas todos nós temos essa centelha dentro de nós, né? E a luz venceu, né, Henrique? Com certeza. Eu sempre brinco que fizemos um vestibular para estarmos aqui. Era mais ou menos 4 almas para uma vaga. E a gente venceu, a gente está aqui. Então, é uma honra poder estar aqui, poder fazer parte desse processo. Então, vamos Sim. aproveitar, vamos nessa luz que eu até ontem usei algumas frases, vou repetir elas aqui hoje. Eu disse, falam muito em tempestade, e, até fazendo uma analogia com o Storm, eu disse, sim, a tempestade está sobre nós, só que nós somos a tempestade, que veio fazer o quê? Libertar esse mundo, ir para a quinta dimensão. Então, nada pode parar o que está por vir e nós vamos todos juntos, porque a luz venceu no amor. Então, gratidão, Lívia, por... Gratidão, meu amor, gratidão, beijo no seu coração, beijo a todos, boa noite, tá? Gratidão, gratidão pessoal também pela companhia. E a gente vai seguindo, se falando por aqui. Gratidão, Lívia. Gratidão.